Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho trazendo informações do nosso timão. Segue o vídeo aí. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque notícia que não falta, Pedro Raul pode ser titular do Corinthians na estreia do Timão contra a Ponte Preta neste domingo pelo Campeonato Paulista. Por quê? Eu já havia falado para vocês que o Pedro Raul era um caso que o Dorival havia pedido que o jogador permanecesse, falei antes das finais ainda da Copa do Brasil, que o caso dele dependeria do transferban. Como o transferban ainda não foi pago, e tem mais, né? O Memphis Depay não está treinando por conta daquele problema ósseo no joelho, ele está tratando isso, né, não está indo para campo, e o Yuri Alberto está, né, na Itália para retirada lá do passaporte da cidadania italiana. A chance aumentou ainda mais, né, do Pedro Raul permanecer no Corinthians, pelo menos nesse início de temporada. O Corinthians não quer um novo empréstimo, prioriza uma negociação definitiva, também não descarta um novo empréstimo, mas está priorizando uma negociação definitiva. Internacional de Porto Alegre e o Fluminense demonstraram interesse pelo jogador, mas por enquanto o Corinthians está dando uma segurada. Pode formar a dupla de ataque. O Corinthians pode ter Pedro Raul e Gui Negão, tá certo? Para esse jogo de estreia contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista na temporada 2026, hein? Será que o gol do título vai ser do Pedro Raul esse ano? O Corinthians quitou a situação de Matias Rojas, né? Informação que foi trazida para vocês com exclusividade no último sábado, quando eu falei que o Corinthians havia pago a primeira parcela e pagaria, né, a segunda parcela já na segunda-feira. Eu trouxe todos os detalhes para vocês, que o Corinthians pagou 21 milhões e meio de reais no sábado e que pagaria mais 21 milhões e meio de reais na segunda-feira. E tudo como planejado, o Corinthians já quitou a situação do Matias Rojas, uma dívida deixada, né, uma tabelinha, né, dos dois piores presidentes da história do Corinthians, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Augusto, né, com a pior parte, fazendo uma cláusula, né, que se atrasasse uma parcela ele poderia ir embora e receber todo o contrato. E foi 41 milhões de reais jogado aí, né, na vala, né. E eu trouxe com exclusividade também que o Corinthians ganhou um desconto. Por ter feito apenas em 2 prestações, o Corinthians ganhou um desconto de 6 milhões de reais, já que com juros, correções, multas, o valor estava em 47 milhões. Então o Corinthians priorizou nessa questão muito por causa disso, tá certo? Então o Rojas pago, já vou te trazer o que foi pago agora também com exclusividade, que é a CNRD. Exclusivo, Corinthians pagou mais uma parcela da CNRD para liberar o Transferban que está ativo na CBF. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Olha aí, notícia boa, hein, para o torcedor corintiano. Osmar Stabile está trabalhando, como dizem lá no Twitter. O Corinthians pagou a CNRD, mais uma parcela da CNRD, a terceira parcela, no valor de 7 milhões e 200 mil reais. Com o pagamento dessa parcela, né, que ocorreu agora aí no dia de hoje, né, no dia 6 de janeiro, o Corinthians agora, né, pretende se livrar do Transferban na CBF. O presidente Osmar Stabile já marcou né, uma reunião na CBF, né, para tratar dos trâmites da burocracia, para que a CBF libere, né, esse Transferban. Aliás, o Transferban não é nem por causa dessa parcela, é por causa da segunda parcela que o Corinthians atrasou. O Corinthians pagou e a CBF só falou que ia liberar quando o Corinthians pagasse a terceira, para não ficar essa coisa de ficar atrasando todas as parcelas. Agora o Corinthians pagou a terceira, que nem estava atrasada, né? O Corinthians pagou 7 milhões e 200 mil reais e agora se encontra, né, com a cúpula da CBF, né, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, para decretar aí a liberação, né, desse Transferban. Então o Corinthians vai se desfazendo de um Transferban, né, que preocupa bastante, né, o torcedor corintiano, também quer o Transferban da CBF, tá certo? Félix Torres, quando o Corinthians vai pagar? A ideia é que pague até esse final de semana ou no mais tardar no início da próxima semana. E aí o Corinthians vai ficar sem nenhum Transferban, inclusive com a situação do Matias Rojas resolvida. E aí já dá, né, para os reforços começarem a ser anunciados no Esporte Clube Corinthians Paulista. Comente aqui embaixo essa notícia boa aí, ó. CNRD paga, Transferban caindo e o Corinthians, né, vai avançando aí do jeito que dá. Reviravolta no caso Michael. Recebi uma informação agora importante que o Michael ligou para a cúpula corintiana, Marcelo Paz e companhia, e disse que prioriza o Corinthians e que tem muita vontade de ficar no Corinthians. Ele não está afim de ir para o Atlético Mineiro. Foi assim que entendeu a diretoria corintiana. O Michael pediu uma nova reunião, o Corinthians vai ouvir o jogador,
por isso que eu falei para vocês, que eu não gosto de ficar cravando nada. A experiência tem me feito ganhar muita moral com vocês. Não cravei que ia ficar, não cravei que saiu. Esse negócio de cravar, aprende com a experiência aqui, tá? Enfim, ele pode até acertar com o Atlético Mineiro, mas eu que não vou cravar isso. E nem vou cravar que ele vai fechar com o Corinthians. Eu tenho que contar para vocês o que está acontecendo. Ele ligou para a diretoria com Marcelo Passo, pediu uma reunião, né, e disse que prioriza o Corinthians. Só que o Corinthians já avisou, inclusive antes da reunião, né, com o Maico presencial, que não vai reajustar valor e não vai cobrir a proposta do Atlético Mineiro. Se é que existe a proposta, né? Enfim, a gente nunca sabe, né? Então, gente, é isso que está acontecendo, tá? O Maico disse que prioriza o Corinthians e pediu uma reunião. O Corinthians não vai aumentar o valor, tá? Aliás, já é um baita de um salário, né? Entre 600 e 700 mil reais por mês é um baita de um salário, já é mais do que ele merece, para mim, tá? Na minha opinião, não é para dar opinião aqui, é só um blend de informações, mas enfim, queria te passar isso aí, que agora existe chances, sem cravar, do Maico permanecer no Corinthians. Quer uma outra notícia exclusiva? O Corinthians, não é exclusiva, que o Corinthians está encaminhando, porque eu já trouxe isso ontem para vocês, hoje os grandes portais já reproduziram, né? Mas eu trouxe isso ontem para vocês, até anteontem, né? Que o Corinthians está encaminhando aí a renovação. Não, foi no final de semana que o Corinthians está encaminhando a renovação com a Esportes da Sorte, porque a Responsa Game não apresentou lá as garantias, tá? E o que apresentou não convenceu. Então, deve fechar a Esportes da Sorte. O que você não sabe, que eu vou trazer com exclusividade agora, é que o presidente Osmar Stabile brigou por um valor maior. Então, o Corinthians não deve fechar por 150 milhões. Deve fechar por um valor maior, tá? Lembrando, né, que a Responsa Games havia oferecido 180 milhões. É claro que a Esportes da Sorte não vai chegar nesse valor. Acredito que não quiseram confirmar para mim o valor, mas tá, tudo indica, né, que pode fechar aí num valor aí de 160 milhões. Vamos aguardar, já está encaminhado com a Esportes da Sorte, o Osmar Stabile brigando por um valor um pouquinho maior para se aproximar mais ainda lá da Responsa Game, né? Até deve ter usado essa proposta da Responsa Game para tirar mais um pouquinho da Esportes da Sorte, mas uma boa notícia aí para o torcedor corintiano. Vamos aguardar, mas o Corinthians certamente vai renovar com a Esportes da Sorte.